um turbilhão de acontecimentos políticos tem atingido o Tocantins. Eu quero que você preste bastante atenção neste vídeo aí. Agora, o governador em exercício, Laureys Moreira, declarou agora há pouco em uma coletiva de imprensa que vai exonerar todos os atuais secretários de governo. Segundo ele, essa foi uma recomendação do ministro Mauro Campbell, que decidiu manter o afastamento de Vanderlei Barbosa. Bom, em primeiro lugar, o judiciário ele deve ser provocado e ele tem que decidir. Recomendar papel de órgãos fiscalizadores. Por exemplo, Ministério Público, TCE, ou você se adequa aqui ou a gente vai buscar o judiciário para você cumprir a legislação. Diferente do judiciário. O judiciário ele precisa ser provocado e precisa fundamentar a sua decisão. Quando a gente vê uma matéria como essa aqui, por exemplo, no qual diz que o STJ alertou da contaminação de secretários, a gente liga um alerta aqui. Temos que ligar um alerta. Esses secretários, todos eles estão investigados? Houve diligência contra eles? Há, por acaso, alguma prova? Se não há, é nítido o pré-julgamento do ministro. E veja bem, o governador, em exercício, tende a acatar uma recomendação do ministro. Claro, diante de uma instabilidade política, de uma pressão política, a tendência é que ele atenda essa recomendação, o que abre um preceito perigoso. O jogador não pode simplesmente dizer que todo um secretariado, uma boa parte técnico, está contaminado. Isso é uma questão muito séria e com toda a instabilidade que está acontecendo, que nós vemos no país inteiro, isso abre um precedente perigoso, estranho e complicado. Então é necessário que a gente fique bastante atento. Quanto às nomeações dos secretários, foram ali exonerados neste dia aí, se eu não me engano, dia 3, dia 4 de setembro, e dentro dessas datas, 50 gestores, 50 funcionários do primeiro escalão. E retornaram alguns nomes do próprio Vanderlei Barbosa. Quem está contaminado, quem não está? Qual é a prova disso? Não sabemos, mas é um caso a se pensar. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos falar aqui. Vamos para o segundo tema, o segundo ponto. Protagonismo do governo Laureys Moreira. Quando nós vemos o governador Laureys Moreira, e isso é notório pelos comentários, pelo termômetro público, as pessoas estão comentando embaixo, estão criticando a volta dos Abreus ao poder. E os Abreus estão com este protagonismo do governo de Laureys Moreira. Primeiro a gente falou ali de uma pressão do judiciário. Agora nós estamos falando de protagonismo de um grupo político. Isso é muito sério. É necessário que um governador ele tenha a expressividade, ele tenha a personalidade e é necessário mostrar que ele está com as rédeas do executivo na mão. Ora, é nítido essa influência dos Abreus, inclusive na indicação da Secretaria de Educação. E vamos lá, diferente do ministro do STJ, eu estou falando aqui da indicação em poder dos Abreus. Eles indicaram ali o professor Dr. Hércules Jackson. Em relação ao Dr. Hércules Jackson, ele foi um meu professor de direito tributário e eu o vejo como um excelente professor, um dos que se destacava em sua profissão. Não sei como será como gestor. Espero que seja tão bom gestor quanto era um excelente professor, Dr. Hércules Jackson. O que eu estou falando aqui, vou repetir. O governador, ele tem que ter pulso firme, ele tem que mostrar que está com as rédeas do Tocantins. As pessoas estão protagonizando um grupo político, que é o grupo dos Abreus. Então isso aí já deixa claro, todo mundo com um alerta. A gente sabe da rejeição política que esse grupo político tem. E é notório isso. Nós vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos para o terceiro ponto que deve ser observado. Bom, a instabilidade política no Tocantins ela é notória. Nós estamos vendo aqui o governador afastado, uma bagunça de grupos políticos, de interferência de judiciário,
e a defesa do governador Wanderley Barbosa entrou com habeas corpus. Fui jurista por 10 anos, ou aproximadamente isso, ou um pouco mais que isso, teremos que calcular esse tempo. Mas habeas corpus, qualquer lugar que você maravilhoso aí, pode procurar, ele tem um objetivo, que é de proteger a liberdade do indivíduo. Não seria o instrumento correto para poder voltar o governador ao mandato. Mas o ministro Edson Fachin não recebeu o recurso por esse motivo. Ele recebeu o recurso por um outro motivo que é ainda mais gravoso. Os advogados de Wanderley Barbosa não juntaram o acórdão dentro do recurso. Isso aí é um erro primário, né? De advogados, pelo visto, bem preparados, bem diplomados, que deveria ter juntado os requisitos mínimos para análise do recurso. Mas esse não seria o recurso correto para volta do cargo do governador Wanderley Barbosa. Além do conhecimento que eu adquiri, claro, eu liguei para, inclusive, juízes eleitorais, advogados, outros juristas, para confirmar, né? Isso aí não seria o instrumento correto. A jurisprudência do próprio STF mostra isso. Muito estranho. Essa, vamos chamar de estratégia 4D, alguma coisa assim, não vai me convencer que de fato isso foi uma atitude acertada. Enquanto isso, claro, a defesa pode entrar com outros recursos, mas enquanto isso o Tocantins continua nessa incerteza, nessa instabilidade. Tendo em vista que Wanderley Barbosa, ele não perdeu o cargo, ele está afastado por 180 dias, cabe recurso e a justiça que vai decidir. Então, é uma estratégia complicada. Ainda que os advogados tivessem juntado o acórdão, tivessem ali cumprido os requisitos mínimos, né, para aceitar, receber o recurso de habeas corpus, provavelmente, pela jurisprudência majoritária do STF, esse recurso seria, sim, rejeitado. Então, esses são os últimos acontecimentos, as últimas atualizações. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas você precisa entender o que está acontecendo no Estado. Fique ligado aqui no Opinativo Político, eu sou o Aston Menezes e até o próximo vídeo.